meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 33. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contasse isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Quem dizem as pessoas que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Hoje continuamos a ouvir a palavra de Deus com a ajuda do Evangelho de São Marcos. Um evangelho com uma inquietação bem clara. Descobrir quem é este Jesus de Nazaré. Marcos foi nos oferecendo com os seus textos a reação de diferentes personagens perante Jesus. Os doentes, os discípulos, os escribas e fariseus. Hoje nos pede diretamente a nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Marcos 8:29. Certamente, os que nos chamamos cristãos temos o dever fundamental de descobrir a nossa identidade para dar testemunho da nossa fé, dando bom exemplo com a nossa vida. Este dever urge-nos para poder transmitir uma mensagem clara e compreensível aos nossos irmãos e irmãs que podem encontrar em Jesus uma palavra de vida que dê sentido a tudo o que pensam, dizem e fazem. Mas este testemunho deve começar sendo nós próprios conscientes do nosso encontro pessoal com Ele. João Paulo II, na sua carta apostólica Novo Milênio Ineunte, escreveu-nos: o nosso testemunho seria enormemente deficiente se não fôssemos os primeiros contempladores do seu rosto. São Marcos, com este texto, oferece-nos um bom caminho de contemplação de Jesus. Primeiro, Jesus pergunta quem dizem as pessoas que ele é. E podemos responder, como os discípulos: João Batista, Elias, uma personagem importante, bom, atraente, uma resposta boa, sem dúvida, mas ainda longe da verdade de Jesus. Ele pergunta-nos: e vós, quem dizeis que eu sou? Marcos 8:29. É a pergunta da fé, da implicação pessoal. A resposta apenas a encontramos na experiência do silêncio e da oração. É o caminho da fé que recorre Pedro e o que devemos também nós fazermos. Irmãos e irmãs, experimentemos desde a nossa oração a presença libertadora do amor de Deus, presente nas nossas vidas. Ele continua fazendo aliança conosco,
com signos claros da sua presença, como aquele arco posto nas nuvens prometido a Noé. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Era necessário que o Filho de Deus padecesse por nós? Era-o certamente por duas razões fáceis de deduzir. Uma, para remediar os nossos pecados, e a outra, para nos dar o exemplo de como devemos obrar. Santo Tomás de Aquino. Ao longo dos séculos, os cristãos devem ser continuamente instruídos pelo Senhor, para que assim sejam conscientes do seu caminho, que não é o da glória, nem o do poder terreno, mas o caminho da cruz. Bento XVI. É o amor até o fim. João 13:1. Que confere ao sacrifício de Cristo o valor de redenção e reparação, de expiação e satisfação. Nenhum homem, ainda que fosse o mais santo, estava em condições de tornar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. Catecismo da Igreja Católica, número 616. Oremos. Enche-nos com teu espírito de santidade, Senhor. Fortaleza, fé, virtude, amor, paz, perdão, alegria, bondade, fidelidade, temperança, paciência, brandura, longanimidade. Vem viver em nossos corações, Jesus. Vem ser o Senhor das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.